Pronto. Pronto. Pode começar, Anderson. Fica à vontade aí. Pô, você tem que fazer uma apresentação bem longa para matar o tempo. Não. Não, é brincadeira. Só estou botando Qualquer açúcar no café. apresentação detalhada vai ser Precisa longa para não, você, né? precisa não. Bom, pessoal, é o seguinte, eu queria aproveitei que estava sem seminarista para falar desse assunto aí, que eu chamei de ótica e fotônica do Brasil, avanços e desafios na política científica. Essas duas siglas que vocês estão vendo aí, chama-se IBFOTON, a Iniciativa Brasileira de Fotônica, e CISFOTON, Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica. Então, eu vou apresentar, que eu vou mostrar para vocês, tem a ver com o que tem acontecido nos últimos anos, e aí, mas eu quero contextualizar isso daí, isso que eu vou falar, começando com essa transparência que eu gosto muito, que é da Sociedade Japonesa de Física Aplicada, onde eles fizeram aí um roadmap, que na verdade é um roadmap que envolve desde a academia, que está aqui, até a indústria, até o setor industrial. Tá? E vejam, eu vou deixar aqui um pouquinho, porque aqui para a gente vale a pena ver as palavras que eles usam aqui para a academia, né? Ou seja, coisas básicas eles chamam de fotônica de ultra alta velocidade, fotônica não linear, esse é um dos temas do nosso INCT de fotônica, quantum photonics, ato segundo. Então, são temas que, principalmente esses três aqui, do ponto de vista básico, o departamento de física, de uma forma ou de outra, mexe com eles. Aí tem uma partezinha que eles chamam fusão e colaboração. Então, na fusão e colaboração são as áreas transversais ou multidisciplinares. Plasma fotônica, nanofotônica, biofotônica e ecofotônica. Nanofotônica e biofotônica, a gente também consegue estar aí mexendo com ela, certo? Deixa eu ir para frente aqui. A gente está mexendo com isso aí também. E aí ele bota aqui, e a gente está falando aqui o tempo, ó, 2020, 2030, a gente ainda está por aqui. Mas vem uma nova fotônica que a gente precisa saber o que é. Bom, isso aqui é o que está rolando na academia. Quando ele fala de R&D, ele está olhando já num passo adiante. Então, nesse passo adiante, você tem várias dessas coisas começando a caminhar para uma coisa de uso prático, certo? Então, daqui a em 2040, os caras vão pegar o que tiver aqui, vão puxar para cá e vai aparecer coisa nova aqui. Aí você vem aqui, tudo que tem a ver com processamento de sinal, espectroscopia de molécula única, nanointegração da fotônica, controle temporal espacial, isso ainda é coisa de pesquisa, mas num nível um pouco mais avançado. Efeitos quânticos da luz e novas interfaces, 5 sentidos e 5 sentidos time dimension, quer dizer, envolve toda uma dimensão nova, dimensão temporal. Outra coisa aqui que vocês também já ouviram falar, e tem a ver com o Nobel recente de 2018, terawatt, petawatt, exawatt, tá? Vindo de pico segundo até ato O professor segundo. Cid levantou a mão, desculpe aí interromper. Que eu Foi tenho que falar, educado que Cid sabe que e eu levantou. não estou vendo nada. Todo mundo Anderson, diga. Anderson Amaral podia Alguém monitorar precisa me dizer, eu não o vejo nada. chat e as manifestações do Anderson, público. esse é um comentário só para atrapalhar a sua apresentação. É que em 2040 eu vou estar com 95 anos e você é obrigado a mudar de área de novo? É claro, você tem que sempre estar recomeçando, Cid. Poxa vida, tem que me preparar. Mal se aposentou, já não quer mais nada. Você estava em ótica não linear, passou para fotônica não linear. Certo. E nanofotônica. Veja, você está evoluindo aqui, ó, nanofotônica. Você não entrou em bio, mas você está aqui em nano. Tem chance de entrar minha preocupação é com 2040. Mas em 2040, 95, ele contrata como Pois é, vamos lá. Foi bobagem que eu falei. Então, se alguém quiser comentar, fica à vontade, mas tem que falar. Não, mas tem que falar porque eu não vejo vocês, tá? Bom, quando a gente vem para uso prático, então, tem muita coisa de tecnologia fotônica, sistema de ultra alta capacidade, aqui a gente está falando de sistema de comunicação, a gente está falando em 5G, 5G não tem nada de novidade, não tem muita ciência nova. O pessoal do Japão e outros lugares já estão falando do 6G.
O 5G, ele adapta, ele coloca muito mais coisa de software e traz para dentro de casa e para a internet das coisas o que a gente já tem no 4G. Não vai ter muita coisa de novidade tecnológica dentro de velocidade, não. Aí, o Super Ubiquitous Network, quer dizer, é quase o que a gente está tendo agora, ou seja, a gente ter internet em todo lugar que a gente está. Hoje a gente praticamente tem isso, e a gente vai ter, quando a gente passar por uma coisa chamada Wi-Fi, que vai além do Wi-Fi, então a gente vai ter isso com muito mais tranquilidade. E aí a gente vem para indústria e sociedade. Quando a gente vem para cá, a gente tem tudo a ver com ciências da vida, e vocês vão ver algumas coisas que eu vou mostrar depois. Aí vem com segurança, sociedade sustentável e qualidade de vida, ou seja, conforto e as coisas usando naturais. Uma sociedade caminhando para, quando o Cid tiver 95 aí, ele está um cara mais conforto na vida dele. E aqui, ó, a fotônica, ela deixou de ser uma atividade nicho para ser o que em inglês é chamado de CET, Key Enabling Technology, ou seja, é uma tecnologia chave e habilitadora. Então, ela deixou de ser só isso para ser algo que é uma força econômica nos países. A gente conhece, do ponto de vista da ciência básica, que a gente conhece mais da ótica enquanto acadêmica, são 89 prêmios Nobel, né? Alguns preferem vir receber aqui no Recife. Foi o caso do Morner, amigo do Leonardo, que veio aqui e disse: vou receber o Nobel lá em Boa Viagem. Aí está ele aí. Tanto do ponto de vista de coisas básicas, como várias coisas aplicadas. Aqui, esses caras em 2014 ganharam por conta da fibra ótica. Esses três aqui em particular foi do laser azul, mas já ganharam por conta da fibra ótica, da CCD, etc. Só que essas coisas evoluem, tudo que está ali na base está acontecendo, mas em muitos lugares, principalmente a Ásia e Europa, eles gostam de fazer roadmaps, ou seja, se olhar para o futuro, ele olha para as aplicações da ótica e da fotônica. Veja que em muito lugar aparece a palavra ótica e fotônica, porque a palavra fotônica ainda não é uma palavra totalmente conhecida do grande público, e enquanto que a palavra ótica é. Então, as duas coisas aí se misturam. Mas, quando você fala de ótica e fotônica, desse ponto de vista de economia global, que é onde eu quero chegar aí no final da palestra, a gente tem os diversos mercados. E esses mercados aqui, eles vão desde, dá para você ler, eu vou ler aqui, eles vão desde displays, comunicação, ciências da vida, ferramentas para medicina, lighting, do ponto de vista de LEDs, essas coisas, a parte de consumo, segurança e energia. Então, esses são os tópicos que vocês vão ver aparecer aqui mais de uma vez. E as companhias que compram e que vendem ótica e fotônica, elas fazem parte de uma cadeia global. Mais de 385 milhões de dólares aqui do estado, de 385 mil jobs, né, empregos nos Estados Unidos, na Europa, na China, quase 1 milhão, Japão, tal. E aqui, ó, nada. É irrisório o número que a gente tem, não é só no Brasil, não, é na América Latina, tá? Então, ótica e fotônica não é uma coisa que caiu na realidade das pessoas que cuidam da ótica, que cuidam das estratégias dos governos, certo? Alguém quer falar? Sim, Emanuel aqui. Fale. Eu queria saber só em relação ao termo que o senhor até mencionou, que ótica e fotônica andam juntos, mas esse termo fotônica aí, eu queria saber se é a mesma coisa de optoeletrônica, porque são dois termos que aparecem. Isso, foi boa pergunta. É o seguinte, essas coisas evoluem um pouco de modismo, mas, nesse caso, você começou que as coisas eram ótica. Ótica e eletrônica eram duas coisas separadas. Então, quando você começava a juntar a eletrônica e a ótica, você tinha duas palavras nesse tempo. E eu estou falando dos anos 60, depois anos 70 e 80. Um era eletroótica, onde você usava chaveamento elétrico para usar controle elétrico para chavear alguma informação óptica. Depois passou a optoeletrônica, onde você era um pouco disso, mas começando a ter a ver com a óptica integrada, com a eletrônica integrada.
Depois você passou a ter coisas totalmente ópticas. Então, por muito tempo, a gente chamou All-Optical Device. Então, dispositivos onde o chaveamento, por exemplo, estou usando sempre chaveamento, mas toda vez que você controla luz com luz, é todo óptico. Por conta da palavra eletrônica, que usa o elétron, a unidade fundamental, então foi criada a palavra fotônica, onde o fóton é a unidade fundamental. Então, a fotônica, ela trata principalmente ela trata com a ciência também, mas principalmente com a tecnologia que usa exclusivamente fótons. Tá? O termo mais recente da ótica. É o termo mais recente, isso. Então, normalmente, quando a gente fala em ótica, a gente está querendo dizer que tem muito a ver com uma coisa mais básica, enquanto quando a gente fala em fotônica, são muito mais as coisas aplicadas. Tá? Você pode dizer assim, mas qualquer coisa você vai ter que ter plugado na energia. Mas essa energia que a gente pluga, essa parte eletrônica e o elétrico, a gente não conta para isso. A gente conta do laser ou da fonte de luz para frente e tudo que for óptico, como os amplificadores ópticos, etc. Então, a palavra fotônica, ela quer dizer que é a coisa que usa somente luz. Ok. Tá? Então, por exemplo, aqui o Instituto de Física, que é inglês, em maio de 2018, fez uma coisa chamada a saúde da fotônica, lá no caso, principalmente no Reino Unido. E eles também fizeram os grandes desafios para a fotônica, né, para os habilitadores de fotônica. E veja, as palavras que eles usam é assim: a sociedade está envelhecendo. Exemplo, CID. Depois, AI, inteligência artificial e data-driven economy. Clean growth. Então, as coisas que tem com meio ambiente, mobilidade do futuro, segurança alimentar, aumento de produtividade. Onde é que fotônica entra nessas coisas? Aqui, depois vocês podem ver esse documento, que está marcado aqui mais ou menos onde é que entra LED, onde é que entra laser, etc. Tá? E a Europa tem um programa que eles chamam que é a Europa, que é a idade da luz na Europa. Certo? Então, de novo, eu não vou ler isso aqui, mas eu vou falar alguns números aqui. Ó. A Europa é o segundo produtor de produtos fotônicos no mundo, só perde para a Ásia. Estados Unidos ficou para trás nessa história, tá? Vocês vão ouvir falar pouco dos Estados Unidos aqui. Investimento, perto de 10 milhões de euros, um mercado muito grande, 19 mil pessoas com trabalho, né, na indústria fotônica, com um forecast, né, com uma previsão de 42 mil pessoas esse ano. Isso aqui foi em 18, já esse ano devia ter mais, e esses números vão aumentar. Aqui tem todas as tecnologias, que vai desde a tecnologia médica, componentes ópticos, etc. Então, muita coisa que a gente compra de fotônica vem, de fato, dali da Europa, e a gente está acostumado com isso. Então, o que é que eles estão querendo? Viver mais, se sentir melhor. Fotônica na ciência da vida e healthcare. Alimentação. Qualidade de vida urbana. Emissão zero. Controle de tráfego. Indústria 4.0. Colocando as grandes ideias, ou Big Data, se você quiser, linkada, né, ou conectada. Construindo uma sociedade digital. Então, veja a missão que eles propõem aqui, ó. Zero downtime numa economia de terabit. Ou seja, quando o cara fizer o gol lá no Japão, a gente vai ver na mesma hora, a gente não vai ver alguns segundos depois, não. Quem assiste no rádio, na televisão, e a televisão for passar por dentro do Sky, você vê atrasos de 30 a 40 segundos. É cruel. Então, a Europa, a Ásia, desse ponto de vista de fotônica, eles são exemplos a ser seguidos, né? Então, aquelas palavras, elas se repetem todas aqui. Só para não dizer que não falei de tudo, então aqui, ó, nos Estados Unidos, tem um roadmap de Quantum Photonics. Isso é um tema que as pessoas estão trabalhando. Até aqui, tudo que a gente falou não precisava de quântica, mas aqui tem. E aqui tem um artigo desse ano, que é um roadmap de Quantum Photonics Integrated, ou seja, miniaturizado. Então, toda a ótica quântica, né, toda a base da ótica quântica, ela agora os caras estão correndo com isso. Tem um cara chamado Peter Knight, Sir Peter Knight, que criou na Inglaterra, depois que ele virou Sir, ele é uma espécie de assessor do ministro lá, e ele criou todo um programa que tem a ver com isso daí. Bom, o Brasil não tem o roadmap em fotônica.
mas ele começou a ter algumas coisas. Então, eu vou mostrar alguns documentos para vocês. Anderson. Oi. Oi, fale. Aproveitar para fazer uma gracinha, né? O Brasil tem roadmap para alguma coisa? Tem. Tem um roadmap que, por exemplo, em LEDs orgânicos, como é que chama? Eletrônica orgânica. Foi feito em 2001, 2002, por aí, quando os caras não estavam nem falando nisso, e o CGE contratou alguns caras muito bons, e um melhor ainda para coordenar, e tem um documento disso. Tem um documento de nanotecnologia, tem uns documentos, só que os caras esquecem, né? Mas tem alguns. Ok, então, obrigado. Vamos lá. Mas não serve de muita coisa, não. Está na prateleira, inclusive na minha. Então, eu vou voltar para isso. Antes de andar aqui, eu quero só mencionar o seguinte. Fotônica no Brasil e na América Latina. Isso aqui é de uns 3 anos atrás, não, 4 anos atrás, mas não tem muita coisa. Veja, em 2010, nós começamos uma conferência, a LAOP, certo? Que continua. Então, essa é uma das atividades de fotônica na América Latina. A IOP, Instituto of Physics, ele tem uma página, Latinoamérica IOP. A Sociedade Brasileira de Física tem uma seção de ótica. E, finalmente, foi criada também, há 3 ou 4 anos atrás, a Sociedade Brasileira de Fotônica, que no próximo ano o evento vai ser aqui. CID que está coordenando. Existem os INCTs, eu vou falar um pouquinho mais, os CEPIDs, em São Paulo, e vários outros grupos de pesquisa, e existe agora o IBFoto e o CISFoto, que eu vou falar um pouquinho mais. Exatamente o que eu vou falar agora. E eu vou falar isso daqui, eu vou usar a apresentação do Felipe, o Felipe Bellucci é um técnico de carreira lá do MCTI, e eu vou mostrar a apresentação do Felipe, rapidamente aqui. Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Estão vendo bem? Porque está em PDF. Estão vendo bem aí? Sim. Tá bom. Está dando para ver. Tá. Então, veja, eu vou explicar para vocês o que é o IBFoto, o CISFoto e mais algumas atividades que foram começadas, finalmente, no Brasil, em 2019. Então, algumas coisas eu vou passar, porque não tem nada a ver, mas eu vou começar com a Iniciativa Brasileira de Fotônica. Essa é um documento, é uma iniciativa de fato, com base no que é feito nos Estados Unidos, que teve a ININANO, Iniciativa de Nanotecnologia, lá atrás, no início dos anos 2000. Então, existe esse negócio de 2021, tá? Existe um documento, que é um plano de ação de ciência e tecnologia, para tecnologias convergentes e habilitadoras. Esse documento tem um sobre fotônica. Existe um comitê consultivo de fotônica, chamado CCFoto, é o decreto presidencial aí de 2019, e como coordenador do Info, eu faço parte desse comitê consultivo. Foi criado também esse ano, então, esse comitê ajudou a criar, a propor essas coisas. Então, propôs isso aqui, essa iniciativa, e esse CISFoto, que é o Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica, também é uma portaria desse ano. Existem alguns estudos, 2 estudos, na realidade, um chamado Diálogos Setoriais. Isso aqui foi uma coisa meio fechada, uma conversa com a Europa, os caras transformaram num documento. Eu estou lá nesse negócio também. Sempre como Info, né? Como Instituto Nacional de Fotônica, eu apareço todo canto. E esse mapeamento, que é um mapeamento, se vocês lerem, vocês vão ver que ele é um mapeamento mal feito. Ele está incompleto, mas é melhor do que nada. Existe uma coisa chamada BRICS, Virtual Institute of Photonics. É uma parceria internacional com o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E esse BRICS, eu também faço parte desse treco aí, e a gente depois eu falo mais dele. Bom, pela primeira vez esse ano, o MCTI descobriu que tem uma coisa chamada Dia Internacional da Luz. Então, eles fizeram um evento, eles começaram a falar que iam fazer um evento, sem saber de absolutamente nada, e na reunião foi preciso eu e Vanderlei dizer contar como era e o que a gente já fazia. Então, eles então entenderam, mas foi uma ação importante deles. E aqui eu vou mostrar as unidades de pesquisa. Então, esse IBFoto, né, a Iniciativa Brasileira de Fotônica, a ideia é criar programas estratégicos para incentivo à fotônica no país. Não vou entrar em muitos detalhes. Aí tem setores de tecnologias preferenciais, a gente se enquadra aí em vários deles, tá? Depois,
esse plano de ação de CTI, todos esses documentos estão disponíveis aí. Quem tiver interesse, eu mando o endereço, é fácil achar na rede. Então, o plano de ação, ele visa criar esse ambiente de colaboração de indústria e academia na área de fotônica, né, criando esse ecossistema de fotônica, tem ações propostas aí. O comitê consultivo, então, ele é formado dos coordenadores dos INCTs e mais outras pessoas da área de fotônica, inclusive do setor empresarial, dos poucos que existem, né? Então, a gente se reúne com o pessoal do MCTI e eles nos escutam bastante. Isso foi uma coisa importante. Aqui é uma das reuniões que teve. Já tivemos reunião em agosto do ano passado, e reuniões, e fizemos oficinas. Vamos fazer essas oficinas aqui do Cisfoto, eu vou falar. Então, o que é o Cisfoto? O Cisfoto é uma coisa mais concreta, ou seja, a iniciativa brasileira é coisa para ficar, né? É uma iniciativa mesmo, ela gera ideias e ações, então essa foi a primeira ação. Sistema Nacional de Laboratório de Fotônica, tá? Então, um conjunto de laboratórios ou redes de laboratórios de caráter multiusuário, acesso aberto a usuários públicos e privados, e direcionado à pesquisa, desenvolvimento, prestação de serviço, empreendedorismo, inovação em fotônica. Então, tem vários objetivos, e foi feito isso, não tinha dinheiro para isso, mas os caras conseguiram lá uma merrequinha de dinheiro, e então fizeram uma chamada pública para escolher 10 laboratórios e um chamado laboratório integrador. Pra vocês terem uma ideia, no total foram 39 propostas para os 10 laboratórios e 6 para esse laboratório, para um laboratório integrador. Então, primeiro, isso mostra que tem pelo menos 45 grupos trabalhando em fotônica, ou coisas relacionadas fortemente para se adaptar. Das propostas submetidas, 10 foram selecionadas e algumas foram desclassificadas, mas quase 40 do total foi classificado. Isso aqui é a distribuição por região. Tá? Então, vejam que... Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Gosto de riscar. Aqui eu risco. Vejam, eu gosto de fazer esse corte aqui, né? Eu aprendi isso. O Brasil pode ser dividido ou assim, né? O norte, nordeste, sul, sudeste, ou pode ser dividido também ao longo do mar, certo? Assim, pode ser dividido assim. Para essa divisão aqui, olha só, 10, como eles colocaram lá, né? 9%, porque foram 11, mas 10% de tudo veio para o norte, nordeste, que só o FPE, tá? Vocês vão entender melhor um pouquinho depois. Bom, quando a gente submeteu, teve que preencher uma matriz onde a gente escolhia 3 setores econômicos e 5 tecnologias. Eu vou falar disso um pouquinho mais na frente. Então, de novo, vou pular esses detalhes aqui. Então, a ideia é o quê? Você tem esse sistema nacional e esse sistema nacional deve fazer com que a fotônica transborde do que a gente tem de competência científica para uma competência em tecnologia e inovação. E isso a gente não faz dentro da universidade, mas sem a universidade, sem esse centro de pesquisa, a gente não faz. Então, isso vai ser assessorado vai ser coordenado de forma geral por essa Secretaria de Empreendedorismo e assessorada pelo CCFOT. Esses laboratórios devem disponibilizar no mínimo 30% do tempo de uso em horas da sua estrutura laboratorial, equipamentos de sua experiência a usuários externos, públicos e privados. Vão ter prioridade nas políticas públicas do MCTI. Os serviços prestados vão poder ser cobrados, né? Eles vão mandar, eu vou receber aí umas placas dessa, tem os vídeos dos laboratórios, estou preparando o nosso aqui. Anderson. Eu? Esse negócio quando você falou pela primeira vez, eu pensei nisso, mas eu não perguntei. Mas como você voltou a falar e você explicitamente falou esses serviços podem ser cobrados. A gente sabe de todo o problema que existe por trás disso. Existe já alguma infraestrutura legal? Deixa eu chegar no fim. Tá? Eu vou comentar sobre isso. Pode ser? Alô? Léo? Sim. Sim, tá bom.
aí eu vou andar aqui, aí vocês, esse aqui, teve uma reunião de 2 dias para fotônica e nanotecnologia para dispositivos médicos. Isso foi em 2017. Aí os caras produziram um documento lá. E aqui tem esse estudo que vale a pena vocês olharem, os estudantes e tal. Está faltando muita coisa, mas dá uma noção do que tem no país sobre isso. Não é um roadmap, é um mapeamento. Bom, aí aqui tem o negócio dos BRICS. Os BRICS é o seguinte, os BRICS tem uma área de fotônica. Nos BRICS, já alguns anos atrás, Cid vai lembrar o ano aí, eles fizeram uma chamada e deram dinheiro para 2 grupos trabalhar conjuntamente, aí, 2 do Brasil, né? Cid submeteu uma proposta, ganhou, mas nunca ganhou dinheiro. Aí teve uma segunda rodada e os caras foram, a palavra é burro mesmo, como só teve 2 anteriormente, eles só botaram dinheiro para 2 grupos, só que apareceram mais de 20. Então, não foi para canto nenhum, ninguém ganhou nada. Então, agora nós estamos montando todo um processo, porque em novembro os presidentes dos países dos BRICS vão se reunir e a gente vai botar uma proposta com um roadmap de fotônica dos BRICS em diversas áreas, nanofotônica, comunicações ópticas, biofotônica, por aí vai. Então, essa coisa está sendo montada, eu coordeno a parte de biofotônica, eu ia coordenar também nanofotônica, mas a pedido do cara lá da Índia, que é colega nosso, o Sushil Mujunda, ele pediu para ele coordenar, eu passei a bola para ele. O Vanderlei coordena a área de agrofotônica e por aí vai. Então, em breve, a gente vai ter aí alguma chamada aí com dinheiro razoável para essa coisa da fotônica no BRICS. Então, tem um chamado Instituto Virtual de Fotônica, desse negócio lá a gente está lá, né, de novo, os institutos nacionais que têm a ver com fotônica estão participando, além do CTI Renato Archer e do próprio MCTI. A difusão da fotônica foi só blá, 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 eu vou correr aqui que tem astronauta na história e tal. Aí tem outras coisas que o pessoal, esse grupo, é muito ativo, esse grupo de técnicos lá do MCTI, tem o Centro Nacional de Pesquisa Visita Virtual Auxílios, coisas do Observatório, etc. E aqui tem as unidades de pesquisa vinculadas ao MCTI que tem a ver com luz, de uma forma ou de outra, né? Tem o LNLS, o Renato Archer, o Museu de Astronomia, o MAST, o Laboratório Nacional de Astrofísica, o Observatório Nacional de Astrofísica, o CBPF, e tem são 4 institutos nacionais, 5, 1, 2, 3, 4, 5, que tem atuação em fotônica. Tem o nosso, tem esse na Unicamp, tem outro na Unicamp, tem um em São Carlos, e tem o de informação quântica, que eu não sei onde está sediado agora. Era no Rio, Belo Horizonte, eu não sei. E aqui vai... Está na UFRJ, né? Obrigado, Daniel. Então, e aqui vai ter uma chamada interna ao CISFoto, que é na área de empreendedorismo, ou seja, gerar novas startups em fotônica. Então, eu volto aqui para a minha apresentação, para tentar concluir aqui, essa daqui. Deixa eu aumentar aqui, que hora é essa? Eu tenho uma reunião às 3. Não dá tempo. Muito bem. 12h35. Bom, estamos tranquilos. Mais uns 10 minutos. Eu quero deixar um tempinho para a gente falar. Então, aí eu fiz, algum tempo atrás também, eu fiz um mapeamento da ótica e fotônica em Pernambuco. Tá? Então, a ótica e fotônica em Pernambuco, ela é praticamente acadêmica. Isso é a base, que é a base, né, de tudo aí, da coisa da fotônica. Então, a gente tem aqui na UFPE, além do INCT de fotônica, aqui do Departamento de Física, Engenharia Elétrica, Biofísica, na Química Fundamental, em Materiais, na Odontologia. Na UPE, pessoal de Engenharia, que inclusive tem um instituto no Parquitel lá, que é da UPE, que tem vários laboratórios. Vocês lembram do Luiz Arturo, que foi aluno do Cid, o Carmelo, que foi aluno meu e de Joaquim, que estão por lá. E na UFRPE, tanto aqui quanto no campus, lá perto de Suape, ali no Cabo, tem atividade de ótica e fotônica. Em Caruaru, Cláudia Breiner montou lá um laboratório de biofotônica em odontologia, e na Univasf tem o laboratório do Elinando e Nick For, nessa área, tem uma pós-doc lá e tudo mais. Então, e tem algumas outras ações. O Instituto Federal, aqui em Pesqueira, tem ações na área de energia solar, mas são ações muito mais voltadas para a indústria. Bom,
chegou a hora de avançar. E esse avançar é justamente com com o Cisfoto. Então, a gente ganhou o que a gente chama aqui de Fotonet UFPE, tá? Então, essa figurinha aqui eu montei, essa figura aqui é nossa mesmo. Essas letrinhas aqui do fóton, essa letra, esse tipo de letra chama luminare. Tem tudo a ver com fóton, né? O que é? Eu vou explicar direito o que é esse fóton, mas como eu já falei, 30% das atividades e operações com a indústria, nós estamos aqui, e a gente já tem uma publicação, acreditem, olha aqui, ó. Tem SSN, portanto, é uma publicação no Diário Oficial de 23 de agosto, o nosso termo de adesão ao Cisfoton. Então, esse negócio do Cisfoton é todo legalizado, Léo. Então, nós vamos poder, naturalmente, através da FAD, ou uma outra ação que eu vou explicar depois, a gente vai poder, né, porque a gente aderiu a um sistema do MCTI, tal, que tem toda uma norma por trás. A gente precisa, a UFPE tem uma norma de como fazer isso, e são os passos que eu vou cuidar agora. Eu sou o coordenador, Joaquim é o vice-coordenador. Então, rapidamente, quando eu fiz a apresentação disso aí semana passada no lançamento, eu falei dos 75 anos da UFPE, para chamar a atenção que, além desses números aí que eu não vou mencionar para vocês, a UFPE cedia 7 institutos, dos quais um deles é o Info. Tá? Então, quando eu falei disso, eu falei do Info. Então, o Info vocês conhecem, são cerca de 200 e poucos pesquisadores, são várias instituições, nós somos aqui a sede, tá? E aí eu disse, olha que coisa boa, está aqui o Info, está aqui o Cisfoton. Então, nós estamos no Info, Goiás está no Info, o IPEM está no Info, a Unesp de Araraquara está no Info, e a FATEC, que está junto com o IPEM, está no Info. Metade do Cisfoton está no Info. É fraco esse Info, viu? Então, penso que o pessoal ficou tudo rindo, né? E eu não podia perder essa oportunidade, mas isso realmente é importante. Então, observe que Pernambuco tem uma coisa bastante diferenciada. A gente tem uma base com o NCT, que deve ter continuidade. Então, uma informação que eu posso adiantar para vocês é essa. No próximo ano deve ter uma nova chamada para INCTs, além de, quando a gente ganhou o NCT, do dinheiro que a gente pediu, teve um corte, não só a gente, todo mundo cortou 30%. Então, esse dinheiro vai ser reposto, essa é outra informação. Eu estou participando do Conselho Diretor do FNDCT, e aí uma das decisões foi essa, com dinheiro que foi descontingenciado, como a maioria de vocês sabe. Então, a gente vai ter um pouco mais de dinheiro aqui, e vai ter uma nova chamada. Então, ao ter metade dessas coisas aqui no Cisfoton, dá mais uma força para a gente, né, continuar trabalhando nessas coisas. Então, eu vejo isso aqui como, aqui a gente garante, digamos assim, o futuro da ciência básica, agora aqui a gente tem que garantir emprego e essa interação com a sociedade. Quem faz parte hoje do Fotonet UFPE? O Departamento de Física, e aqui são os laboratórios multiusuários, não são os laboratórios de pesquisa, eventualmente eles vão poder fazer parte, mas a gente colocou os multiusuários no DQF também e no Departamento de Engenharia Eletrônica. Tá? Então, forma a base, as linhas de pesquisa principais são essas, que envolvem coisas do laboratório, tá? Os apoios, né, as oficinas todas aí, e várias técnicas disponíveis, claro, algumas delas, como o ZSCAN, podem ser usadas de certa forma para algumas aplicações, mas a gente tem que induzir essas coisas, mas tem outras que podem ser usadas mais rapidamente, no curto prazo. Por exemplo, reflectometria, densidade de materiais, e tem várias outras técnicas aqui. Os laboratórios, são vários laboratórios aqui mostrando desde fabricação de fibra, sensores, OCT, parte de química, escrita com femtosegundo, coisas do gênero. Bom, quando a gente escolheu lá, nós escolhemos fibras ópticas e dispositivos fotônicos, sistemas de rede de comunicações ópticas e sensores. Também óptica clássica, quântica e não linear, está aqui, e materiais avançados para fotônica. E essas tecnologias nas áreas de comunicações, saúde e educação.
Então, digamos assim, esse é o nosso portfólio inicial. No entanto, eu peguei isso aqui, quer dizer, aqui estão todos os setores e tecnologias listados, nós escolhemos entre esses 5, mas nós temos competência nesses outros 4. A gente só não trabalha aqui com displays e iluminação, mas o restante a gente tem trabalho e competência. Portanto, a gente pode ampliar o nosso escopo aí. Essa é a equipe principal, eu, Cid, Sandra, Daniel, Márcio, Leonardo, Amaral, Lúcio, Edilson, Joaquim, Fontana, Renato, Raul, Leonardo, Eduardo Falcão e Severino. Mas a gente vai contar com os pós-docs, estudantes de mestrado e doutorado, cujos trabalhos sejam compatíveis com essa demanda que a gente vai ter, e nós ganhamos dinheiro para pagar 2 técnicos, um para o FIB e um para a ótica, para a oficina de ótica. Bom, aí agora a gente quer ir para a inovação, a gente garante, né, a parte básica, mas a gente quer ir para a inovação. Então, aqui agora, quem vai ter esse papel é o Fotoneto UFPR, nem que entrar nessa coisa. Veja que aqui eu já botei o Instituto Federal, que ficou fora, faltou botar o UFRPE nessa transparência, mas aparece aqui o Parquitel. E existem demandas potenciais, não sei se vocês sabem, aqui tem uma indústria de vidro, o Brenan tem uma indústria de vidro muito forte, faz vidros planos de altíssima planicidade, tem um polo de tecnologia médica que tem de laser lá, que a gente pode se meter de alguma forma ou de outra. Obviamente, a Fiat, a indústria naval está meio devagar, mas deve retomar. E a gente tem locais como o ITEP, Parquitel, Porto Digital, onde a gente pode colocar recursos humanos para lá e abrir essas pequenas empresas nesses lugares. Então, a gente tem que começar a se inserir nessa coisa da economia local e regional, tá? Então, existe aí, o governo do estado está lançando esses dias aí um plano de retomada da economia, e nesse plano, não dá para vocês ler aqui, mas eles estão botando dinheiro para a economia do conhecimento, ou seja, eles estão botando dinheiro para pesquisa básica e aplicada. Vai ser anunciado nos próximos dias aí, centros de excelência, dinheiro para inovação, etc. É um plano que tem 5 bilhões de reais do governo do estado, isso para 21 e 22, viu? Lembre que o próximo ano é ano de eleição. E tem 40 bilhões da iniciativa privada, em áreas que vão de energia eólica até polos tecnológicos de mais hospitais com alta tecnologia. A gente tem aqui em Pernambuco vários centros privados de P&D, não só o CESA, mas tem o Instituto Senai, tem uma coisa chamada FITEC, Instituto Sueli Galdino, o que é isso aqui? Monsanto, e tem, além do apoio que a gente vai ter aqui da FACEP e da própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente tem o CETENE, o Parquitel e o ITEP como locais onde a gente pode, né, ir desenvolver tudo isso aí. Só para dar um exemplo para vocês, que às vezes não acompanham muito essas coisas, Pernambuco ocupa a 9ª posição na indústria têxtil no Brasil, que prevê um crescimento de 9% para esse ano. Aí você diz, por que é que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver porque nanociência e nanotecnologia na indústria têxtil é uma realidade. Tecidos inteligentes, nanotecnologia, e a gente trabalha com materiais onde a gente precisa caracterizar, e essas coisas têm aplicação. E, naturalmente, tem toda a parte do setor automobilístico, que vai desde coisas simples como corte a laser, coisa mais sofisticada, como, dependendo do tipo de sensor, e LEDs, que é um tema também importante. Aqui são, rapidamente, 3 exemplos. Na área de bio, por exemplo, o pessoal aí na química trabalha com nanoteragnóstica do câncer, onde eles desenvolvem nanopartículas que contêm európio e lutécio, de forma que eles podem ter uma plataforma que pode usar não só a fotônica, mas também eles podem usar a parte de energia nuclear. Então, tem parceiros internacionais, e isso aqui eles já fazem usando animais, né? E, inclusive, fazendo fluorescência, e junto nós vamos trabalhar com imagem por fotoacústica. A engenharia elétrica, a Joaquim e os grupos lá, eles desenvolveram uma ferramenta de planejamento de redes ópticas, que já é utilizada pela maior empresa de comunicações ópticas que tem aqui fora, o CPQD, que não é mais empresa, mas é o Padtech, e eles usam esse software que o pessoal desenvolveu aqui. E a Chef usa sensores ópticos de descarga espaciais em isoladores, desenvolvido aqui pelo pessoal. Ou seja, quando a coisa está começando a ficar ruim, o sensor avisa via satélite que tem alguma coisa errada em alguma dessas linhas de transmissão no Brasil, e os caras então vão lá para resolver.
Aplicações em biofotônica com impacto social, eu mostrei aqui a câmara de descontaminação VC, eu já falei disso para vocês. Bom, a gente olha para esse mapa e vê que para cá, acima do Nordeste, né, ou seja, na nossa região não tem nada. Então, aqui tem toda uma área para a gente ir atrás de colaboração, descobrir os caras do Ceará, Natal, João Pessoa, e empresas que têm lá o potencial de demanda. E do ponto de vista internacional, a gente vai focar nanofotônica e biofotônica nos BRICS, e a gente está tentando uma colaboração com o RISE, lá da Suécia, através do Walter Margulho. E aí, ó, essa é a última transparência, eu estou começando a agitar uma coisa que eu estou chamando de uma agenda para inovação em fotônica em Pernambuco. Então, vou ter reunião aí começar com a FACEP, para ver onde é que vai botar dinheiro, depois com a secretaria, depois aí, acho que daqui a uma semana ou 10 dias, a gente faz o lançamento do Fotonet UFPE aqui em Pernambuco, mas no lançamento eu já queria ter uma agenda meio que pré-definida. Nessa agenda pré-definida vai entrar, Léo, aí respondendo lá a sua pergunta, várias coisas. Uma delas nós não temos nada do ponto de vista de lei, né, aqui de Pernambuco para a área de fotônica. Tem para o Polo Digital, tem para o Parquitel, mas se eu abrir empresa de fotônica, ela não tem, o relacionado, ela não tem nenhum benefício fiscal ou o que valha. Então, a gente precisa adaptar as leis que já existem para a fotônica. Por exemplo, uma empresa vai poder se instalar no Parquitel, no ITEP, no campus da UFPE, no Polo Digital, tendo o mesmo tipo de isenção fiscal que tem quem está lá no Polo Digital. Então, isso está sendo trabalhado. Internamente, a questão da gente poder cobrar ou não, como a gente é uma entidade vinculada à UFPE, porque essa rede é uma rede, não é do departamento, não é minha, então é uma rede da UFPE. Tudo tem assinatura lá do reitor e eu coordeno a rede. Então, fazer essa conexão com o que já tem de inovação, né, essas leis aí internas, com a FAD, é algo que a gente vai fazer imediatamente para já deixar isso pronto. E Pernambuco tem muita coisa, né? A energia solar está rolando aí. Como eu disse, o setor médico, oftalmológico é importante. Isso aqui é de 2013, tá? Primeira cirurgia de catarata laser em Pernambuco. Isso é de quase 10 anos atrás. Então, tem muita coisa de tomografia óptica, e tem muita competência. Então, a gente quer pegar isso aqui e falar com todo esse pessoal aí para gerar emprego, renda, lugar para Ciro quando ele tiver 95 anos. E se a Europa já está na idade da luz, Pernambuco pode também ir para a idade da luz. Certo? Então, era isso. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí para vocês perguntarem, comentarem, sugerirem. Eu vou tirar isso aqui para ver vocês. É isso. Obrigado, Pergunta. Anderson, pela apresentação. Perguntas aí, por favor. Comentários, mais tal. Eu acho que tem alguma... Tem uma pergunta aí no chat. Pergunta da Poliana. Perguntou se que vai ter emprego. Vai ter emprego. Vai, Poliana, vai. Só para mestre e doutor. Uma das coisas que a gente vai ter que fazer é, por exemplo, preparar técnicos. Então, a gente vai ter a possibilidade, né, usando esse chapéu do NetFoto, coisa que a gente, obviamente, podia estar fazendo, mas a gente vai poder preparar técnico e fotônica. Não tem nada disso aqui. Muitos anos atrás, eu tentei fazer isso ainda era escola técnica, e não rolou, né? O pessoal da escola... E aí chamava de optoeletrônica, né? Porque alguém perguntou sobre isso. Então, agora a gente vamos propor, junto ao INCT com o NetFoto, vamos propor um curso, dependendo de como for. Esses cursos, muita gente não aparece porque não tem dinheiro de passagem para vir. Então, é isso que eu quero que o Estado faça. Então, eu quero pegar o cara que terminou o ensino médio e diga, venha para cá que eu vou lhe dar uma bolsa de R$200 por mês e você vai sair daqui qualificado em fotônica, vai poder emendar fibra ótica por aí. O pessoal de fibra ótica está fazendo um curso desse junto com o FPE. Vamos puxar esses negócios para cá ou fazer em colaboração com eles. Então,
A gente pode fazer coisa básica de laser. O que tem de laser em lugar de em clínica de odontologia, em vários outros lugares, sem gente capacitada até para medir, ver se está bom ou não está, vocês não têm ideia. Diga aí, Daniel. Opa, Anderson. Não, eu acho ótimo, assim, eu acho que tem coisas para conversar, eu acho que tem muito espaço, né, de coisas para fazer nessa direção, né, de inovação, né. Uma iniciativa que a gente começou no departamento, mas que parou, né, por conta das confusões aí dos últimos anos, né, foi essa questão da engenharia física, né, que eu acho que é uma coisa que pode ser muito positiva para uma iniciativa mais de inovação. Eu acho que é uma iniciativa que a gente realmente precisa abrir essa engenharia, porque há muito tempo atrás eu até cheguei a discutir engenharia óptica, né, mas eu acho que a engenharia física era mais ampla, né, eu acho que ela já supriria a demanda, né, abre mais o leque, né? Mais técnicas, né, de controle, né? E algumas disciplinas de ótica podem ter, né? Claro, não, pode não, deve. Né? O Daniel, parece que foi aberto esse curso de engenharia física lá no Cabo, né? Na Rural, né? Não, não, engenharia física no Cabo é um curso de mestrado. Ah, só mestrado não é... Não é um curso de graduação, não. Tá. Não, eu vou dizer, pessoal, esse curso de engenharia física, a gente precisa abrir... É uma oportunidade importante, Daniel, você tem toda a razão. Não só pela fotônica, mas também pela parte de informação quântica, tá certo? Que a gente está precisando de engenheiro com formação em quântica e está precisando. E eu acho que já chegou-se à conclusão, não vai sair dos cursos de engenharia, tá certo? Mas, atualmente, a demanda está grande também na área de informação quântica, né? Então, a gente está precisando de um novo perfil mesmo, sabe? Mas, assim, eu estou colocando nessa iniciativa porque eu acho que era interessante realmente juntar vários interesses, assim, né? Porque a gente precisa ter uma coisa que eu já tinha chamado a atenção algumas vezes, né? Mas, Daniel... física, a gente tem um know-how técnico em ótica muito grande. Mas a gente não viabiliza tanto, assim, novas disciplinas, tá entendendo? Até práticas e novos laboratórios. Mas Daniel, deixa eu dizer. Mas sabe o que é que falta? O que falta é alguém botar isso... Falta o gato para botar o guiso nele. Então, tem que ter o champion, tem que ter aquele cara que fica brigando contra Deus e o mundo e o diabo e quem aparecer na frente, que nem um trator, para poder fazer. Senão não rola, porque senão fica na discussão, vai, para, morre, não sei o quê. Então, se for assim, desse jeito, não vai acontecer. Porque sempre tem um empecilho, sempre tem um cara do contra, tal, argumentando, e aí vai e volta. É claro que tem que ser discutido com todo mundo, mas se não ficar com insistência, se não tiver alguém para puxar, se não tiver uma liderança, vai ser ruim. E liderança, a gente está preocupada com ela, porque daqui a pouco, cadê as lideranças? Então tem que ter liderança para correr atrás disso, bicho. Senão, vai sair não. A gente teve um primeiro impulso, mas eu acho que a gente vai voltar sim esse impulso sim, para fazer essa engenharia física, né? Mas eu acho que faz todo sentido conectar com o esforço da área de fotônica em si, tá entendendo? E tem outras iniciativas, eu acho, da gente do grupo, né? Tem umas disciplinas, usar mais o laboratório de ótica moderna, né? Entendendo? Para formar os alunos com uma instrumentação mais ampla, né? Então, acho que algumas coisas a gente pode fazer, sim, academicamente ainda, né, Anderson? Claro, mas é um acadêmico com foco, tem que ter a base. É por isso que eu tô, assim, depois que essa coisa foi andando, porque não é só mais um laboratório multiusuário, veja que é um negócio, é feito o INCT, você tem um peso para a parte aplicada que tem o INCT para a parte básica. E a gente tem a oportunidade de ter duas coisas. Então, eu estou olhando para essas coisas para vender direito isso que a gente tem aqui na UFPE, na física e na ótica, um peso razoável, onde a gente tem uma base boa para o INCT. Tem muita gente que está nesse, ou estão em outros INCTs, mas enquanto institucionalidade, a gente tem o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fotônica, que, por exemplo, o próximo pode começar a ter coisa de informação quântica, por que não? E ter também agora uma coisa que pode falar mais facilmente com a indústria, entendeu? E falando em nome da FEI, então, eu acho que tem uma oportunidade aí, por isso que eu digo, é um momento importante. Eu vou botar um tempo até o fim do ano nesse negócio, não vou completar meus 50 paper do ano, vou parar em 30 mesmo, vou botar um gás nesse negócio aí para ver se deslancha alguma coisa, senão
essa é uma oportunidade como eu nunca tentei antes. Então, vou botar uma força nisso aí. Vamos conversar, né, Hans? Vamos. Eu fiquei aqui precisando sair, mas fiquei vendo. Não, agora tá bom. Temos mais 3 minutos, porque eu tenho uma daqui a pouco. Tchau. Então, alguma pergunta a mais, algum comentário? Cid. Eu não sei se o Daniel saiu. Saiu. Eu pedi para falar exatamente para reforçar o pensamento dele e dizer para ele que ele pode ser fundamental nessa história. Né? Ou seja, claro que o pessoal mais jovem do grupo de ótica é fundamental aí eles se envolverem o máximo possível com esse tipo de iniciativa para a gente poder ter para o futuro realmente um sistema funcionando bem aí e tentando buscar esses objetivos aí, esses gols que estão sendo propostos. Né? Ou seja, nós somos atualmente 11 pessoas no grupo de ótica, né? E dessas 11 pessoas, eu acho que uma parcela boa pode se envolver com mais energia em relação a essas atividades aí. O fato de nós termos a associação possível com o pessoal da engenharia é muito importante. Aí vai trazer esse lado mais aplicado para tudo. Lembre que lá na UPE tem 3 pessoas que tiveram interação grande conosco aqui, né? Mas que estão em departamentos de engenharia, né? Tem o Luiz Arthur, que você comentou, tem o Carmelo e tem o Diego também, né? Tem o Diego. O Diego, né? Então, aqui dentro da universidade tem as aplicações lá na bio, né? Tem a Adriana, tem a Beate, né? Então a gente tem possibilidades diversas aqui. E, consequentemente, à medida que esses laboratórios possam crescer, isso vai gerar emprego, para dar resposta aí para Poliana, né? Que perguntou sobre emprego, né? Então, é uma coisa natural que isso venha acontecer. E veja, não fazendo comparações diretas, mas vocês lembram da palestra do Vanderlei Banhato alguns meses atrás e a palestra da semana passada como é o nome dele? Do menino lá do Ado Jório, né? Então, veja que dá para fazer as duas coisas e tem muita gente trabalhando, dá para fazer o básico, manter o básico aí com o nível de excelência que a gente mantém, mas já está na hora de transbordar esse negócio para a inovação. Pô, gente, eu tenho que sair, eu vou correr para uma ou outra agora. Faltam 2 minutos daqui que eu pego o avião que me desloque na velocidade da luz. Tá ok, Anderson. Tchau, foi muito bom. Tá bom. Lúcio, obrigado. Espero que tenha. Agora vá brincar com a sua neta. Okay. Valeu, Anderson. Um abraço a todos. Tchau. O Lúcio pode começar a cultivar a